Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todos os anos, no primeiro domingo da Quaresma, nós ouvimos a narração das tentações de Jesus no deserto. Quase todos os anos ouvimos a narrativa de São Marcos, de São Mateus, onde nós temos o diálogo entre o tentador e Jesus. Neste ano, nós estamos lendo o Evangelho de São Marcos e lemos um trecho muito resumido, no qual não se mencionam as tentações, mas rapidamente diz que Jesus, no deserto, jejuando 40 dias, foi tentado por Satanás. As tentações de Jesus, na verdade, foram um evento que o acompanharam durante toda a vida. Assim como nós também, na nossa vida, não passamos por tentações apenas durante um período e depois acontece um passe de mágica e a gente não corre risco nenhum mais. Enquanto a gente está vivo, é sempre possível a gente errar o caminho, a gente pecar. E é por isso que 40 dias, que retoma o número do Antigo Testamento, dos 40 anos do êxodo do povo de Israel no deserto, dos 40 dias do dilúvio, dos 40 dias para a destruição de Nínive, que Jonas devia anunciar, neste evangelho, tomam um significado de toda a vida, até porque no tempo de Jesus, 40 anos era a expectativa de vida. Então, 40 anos, 40 dias, o número 40 em si poderia ser uma representação do que significa a vida toda. Por outro lado, existe um peso nesse vida toda, como significando um tempo que demora para passar, ou que demora para se completar. 40 anos no deserto, facilmente para nós, em relação ao povo de Israel, nos dão a ideia de um tempo que não termina nunca. E muitas vezes é exatamente aí que se manifesta a tentação, quando o tempo parece que não chega. Quando, por exemplo, a gente está se cuidando por causa da pandemia, mas a gente já está cansando, porque não passa. Porque a vacina não chega, porque não liberam a gente para tirar a máscara ou para sair do isolamento. Enfim, o tempo vai desgastando e o tempo, de uma certa maneira, vai nos balançando, vai nos pondo à prova. O tempo é uma tentação. Por isso que a perseverança é a garantia. Não basta para nós ser bom por um tempo, é preciso ser bom sempre, até o fim, como diz Jesus. Então, o tempo de demora, o tempo que não passa. E é exatamente esta demora que faz com que o povo de Israel, lá no deserto, se canse. Primeiro, se canse de caminhar, embora tenha sido libertado, se cansa de confiar em Deus, porque agora está passando fome, não tem o que comer. Depois chega um momento que não tem o que beber.
Depois o alimento vem, mas estão cansados do alimento. O tempo vai desgastando e aí vem a tentação. É o que acontece na nossa vida também. Nós somos convidados a continuar confiando mesmo quando os sinais da realização das promessas de Deus não se mostram tão claramente. Daí então o tempo pode significar a vida toda. De fato, as tentações de Jesus, que São Marcos, diferentemente de São Mateus e São Lucas, não contam, elas, de uma certa maneira, estão presentes em toda a vida de Jesus. Poderíamos citar diversos momentos da vida de Jesus em que ele sofre tentações. Todas as vezes que Jesus, na sua vida, teve que dizer não. E teve que dizer não por quê? Porque havia um contraste entre a vontade de Deus, o pensamento de Deus e o pensamento humano. A maioria das vezes o seu próprio pensamento e a vontade divina. Outras vezes o pensamento humano expresso por outras pessoas, mas que queriam que ele fizesse alguma coisa. A gente pode citar algumas passagens do próprio Evangelho de São Marcos. Por exemplo, quando depois que Pedro diz a Jesus, tu és o Cristo, e Jesus começa a anunciar que deverá sofrer, e então Pedro diz, isso nunca vai acontecer. A vontade humana diz, o Cristo não pode sofrer. E Jesus, então, isso no capítulo 8, Jesus vai dizer, vai para trás de mim, Satanás. Tu não pensas de acordo com Deus, mas de acordo com os homens. Então Jesus está sofrendo uma tentação ali. Um pensamento humano expresso por Pedro. Ele diz não. Quando Jesus está no Monte das Oliveiras, e lá ele mesmo expressa no capítulo 14, minha alma está triste até a morte, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Ele sofre a tentação de fugir da morte. Há um momento em que ele sofre a tentação do sucesso, depois que ele cura a sogra de Pedro, capítulo 1 de São Marcos, cura a sogra de Pedro, faz diversas curas e o povo todo está atrás dele. Jesus se retira para rezar, Simão e os seus companheiros vão atrás dele. Então foram à procura dele, encontraram-no e disseram, todos te procuram. Jesus respondeu, vamos a outros lugares, às aldeias vizinhas, para que lá também eu anuncie, pois é para isso que eu vim. Então o sucesso poderia envolvê-lo, mas ele rejeita. Quando os familiares de Jesus, pensando que ele estava louco, sem juízo, diz no capítulo 3, versículo 20 e 21, e vão atrás de Jesus para levá-lo de volta para casa, porque pensam que ele perdeu o juízo. Então, quando dizem, tua mãe e teus irmãos estão aqui, ele aponta para os discípulos e diz, quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então ele rejeita o pensamento humano e a tentação de preferir guardar-se do escândalo, por exemplo, né? E voltar para casa. Também a tentação do espetáculo, quando no capítulo 8, os fariseus e mestres da lei dizem para ele, manda um sinal para nós, que nós acreditamos. E Jesus diz, nem um sinal será dado, porque vocês não têm fé. E assim, então, as tentações acompanharam a vida de Jesus e acompanham também a nossa vida. Nós, na narrativa das tentações de Jesus, somos convidados a olhar para a nossa vida, que é também um deserto, que é o lugar das provações, porque temos tentações, mas é também o lugar onde nós temos de manifestar a nossa fé e vencer as tentações. E em Jesus, que venceu uma por uma das tentações, as do seu tempo de deserto, os 40 dias, como as da sua vida toda, também serve como uma motivação e uma garantia de que nós também podemos vencer. Daí o apelo final de Jesus, o tempo se completou, convertei-vos e crede no Evangelho. Rezemos. Concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo desta quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo,
e corresponder a seu amor por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.